Olá! Há três Brasis: o Brasil de Lula, o Brasil de Bolsonaro e o Brasil real. O Brasil de Lula é um país muito colorido, muito feliz, onde tem cerveja e picanha na mesa do trabalhador. O Brasil de Bolsonaro é um país livre de corrupção. E o Brasil real está aqui descrito por Plínio de Arruda Sampaio. Em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%. O Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? É isso mesmo, meus caros. A narrativa lulopetista coloca o Brasil como se fosse um país às maravilhas durante seu período. Lula diz que o Brasil está maravilhoso, que o Brasil, no seu governo, era uma coisa assim fantástica. Ele só ignora que durante seu governo continuaram as estruturas de concentração de renda, que continuou também uma série de desigualdades sociais, que continuou sim tendo uma série de problemas, os mesmos problemas de sempre. Lula desenha-nos um mundo que não é real e que durante o seu desgoverno, porque também foi um desgoverno sim na questão econômica, ele não investiu também nas áreas essenciais, como bem apontou o Plínio de Arruda Sampaio. Pelo contrário, logo que venceu, já foi acenando para os bancos. E o Lula tem muito orgulho de dizer que nunca os bancos lucraram tanto no seu período. Portanto, para você que acha que o período do Lula foi um período maravilhoso, pode ter sido em comparação a Bolsonaro. E eu acho muito triste ver aqueles que se dizem progressistas tendo orgulho de dizer que são melhores que Bolsonaro. Aliás, vamos falar do país de Bolsonaro também. O Brasil de Bolsonaro é o Brasil sem corrupção, mas que todos os dias nós temos escândalos do seu desgoverno. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil que cresce, mas todos os índices econômicos mostram que estamos regredindo. O Brasil de Bolsonaro diz que ajuda os pobres, mas dá um auxílio mísero de R$150. O Brasil de Bolsonaro está prestes, evidentemente, a superar o comunismo. E vamos superar o comunismo com um blackout, porque não tem mais investimentos na área de energia elétrica. Pelo contrário, porque Bolsonaro quer vender também a Eletrobras. E enfim, nós estamos vivendo aí o Brasil real e o Brasil paralelo, desses dois que se dizem tão opostos, mas no fundo usam da mesma forma, do mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi da mentira, da narrativa, da falta de realidade. O Brasil não aguenta mais isso. Mas os lulistas estão eufóricos. Afinal de contas, a pesquisa diz que Lula tem mais pontuação do que Bolsonaro. Não entenderam nada, porque os números estão dizendo simplesmente que a rejeição a Bolsonaro cresceu. Mas isso não significa que Lula aprovou. É que entre um e outro, evidentemente que Lula é menos pior que Bolsonaro. E isso não é mérito, não deveria ser considerado como mérito. Ser melhor que Bolsonaro tem que ser obrigação de qualquer um. Agora, o interessante é que eles não entendem ou não querem entender que é uma briga entre quem tem mais rejeição.
ter mais rejeição ou menos rejeição não significa ter mais aprovação. E no Brasil de Lula e no Brasil de Bolsonaro, o que contam é a narrativa dos seus membros, das suas bolhas. O Brasil é a parte do processo. Esta é a situação. E é por isso que eu tenho muito orgulho de, desde 2003, fazer oposição, ou até mesmo em 2002 mesmo, porque desde a Carta ao Povo Brasileiro eu faço oposição a Lula. E nunca fui cooptado pelo discurso do capitão Honestidade. Tenho muito orgulho das minhas escolhas. E um dia poderei dizer para os meus descendentes de que eu sempre tive de um lado só, ao contrário de muitos que estão por aí.